Olá, a live acabou caindo aqui a conexão, a gente está retornando. Continuar nosso papo aqui sobre os passos que podemos dar para nos reconectarmos à nossa essência. Vou esperar a Cintia entrar de novo. Oi, Thalitinha, seja bem-vinda. Cintia, pede para entrar de novo. Muito bom ter você aqui, Thalitinha. Quiquete. Tomara que o pessoal consiga voltar aí. Caiu, você viu, Cintuca? Eu vi. Então, vamos esperar o pessoal voltar um pouquinho? Bom dia, Kikete. Tava convidando a Kika para fazer uma live. Ó, Deusa! Seja Deusarina. bem-vinda. Que legal, Deusarina aqui com a gente. Falei para Cristal, Cintia, para a gente fazer uma live nós três juntas. As três irmãs. Ela falou que ainda não. Falou que ainda não tá no clima, ela falou. Mas então, Cintia, vamos recapitular o que a gente estava falando, né, na live passada? Fala um pouquinho. Uhum. É a sua internet que tá ruim? Não sei. Brisa, é a sua Oi. internet que tá ruim, tá caindo. Ah, é? Eu mudei aqui de internet, melhorou? Acho que sim. Gente, tá ruim a conexão? Se vocês puderem falar pra gente. É porque a live acabou de cair. Caiu, acho que Agora por causa da melhorou. minha conexão, né? Agora Ai, que melhorou. bom. Então vamos, Sintuca. Vamos Vamos. continuar. Seja bem-vinda, Marilinha, Thalitinha, pastora Juliana. Isso. O Cristal falou que tá bom pra ela. Maria Pádua Amelinha. entrou aí agora. Que Seja bom, bem-vinda. agora acho que vai dar certo, gente. Eu mudei aqui minha internet, acho que minha internet estava fraca. Então a gente comentou que o primeiro passo é a gente voltar, né, para nossa origem, voltar para o que nos formou e trazer para Deus, né, o que a gente vê que tem resultados ruins, para a gente ter uma transformação genuína e mudar tudo ao nosso redor, né, mudar todo o nosso resultado. E aí a gente está falando agora do passo a passo, né, para essa reconexão, para essa nova estrada com Deus, né? Você quer falar aí um pouquinho, Brisa? Então, como a gente comentou na live passada, primeiro é fazer aquele pente fino, né? Primeiro é se observar, olhar para dentro de você, observar a sua vida, né? Como que eu tô? Eu tô leve, eu tô tranquila, ou tô extremamente cansada, me sentindo sobrecarregada, muito ansiosa, né? Alguns sinais podem demonstrar se a gente está vivendo nosso propósito de vida, se a gente realmente conhece a nossa identidade, ou se a gente está tentando. Às vezes a gente tenta nos encontrar, né? A gente tenta se encontrar e a gente está correndo. Muitas vezes a gente está correndo, né? Cumprindo tarefas na nossa vida, mas a gente não está, por falta de autoconhecimento, a gente não está cumprindo aquilo que a gente nasceu para cumprir. Ó, o Rafael Cursino, seja bem-vindo, Rafael. Seja bem-vinda. Então, é importante a gente se observar, né? Acho que o primeiro passo é esse.
se observar, reparar quais sinais a gente tem, né, o seu organismo tem te mostrado, que sinais suas emoções têm te mostrado, você anda muito sensível, qualquer coisa que alguém fala pode te machucar, né? Como que a gente tá? O primeiro passo é esse, né, eu acho, se observar. Porque aí entra muito a nossa identidade, né, Brisa? Porque quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está estressado, é porque a gente está vivendo uma função e não um propósito, né? Então, quando a gente está Isso, vivendo as várias funções da nossa vida e está deixando de viver o propósito, né, quando o nosso propósito se tornou as funções, aí dá essa sobrecarga, esse estresse, né, essa falta de paciência com tudo. uma irritabilidade assim, né, sem limites. Qualquer Isso, coisa estressa, qualquer coisa tira a gente dos eixos. Isso é um sinal realmente de que, né, porque a gente tá sem som. A Melinha falou que tá sem som. Voltou agora, Melinha? Eu não a mexi em Ronailde nada. entrou. Ronailde, seja bem-vindo. A Pati, muito bom ter você aqui, Pati. Então, acho que é isso, né? O som voltou, gente? O som tá normal? Eu acho que é a gente parar, se observar, se analisar, entender, né? Como que eu tô vivendo. Eu tô, eu tô sentindo que eu tô vivendo o meu propósito. É uma sensação de realização, né? Se a gente Isso. não está vivendo com essa sensação de realização, é porque tem algo errado. É porque Tem algo que precisa. quando a gente sabe quem nós somos, né? Quando a gente tem a identidade bem definida e a gente está vivendo o propósito, as nossas funções a gente vive no propósito, né? É diferente da gente viver as funções sem o propósito. Quando a gente tem noção da nossa identidade, quando a gente sabe exatamente quem a gente vive cada função, né, de ser esposa, de ser mãe, de ser profissional, a gente vive tudo isso dentro de um propósito muito maior, né? Dentro de uma identidade que não nos traz essa sobrecarga, né? A gente vive com É, leveza. exatamente. Não traz peso, não é? Parece que flui mesmo, né? Quando a gente sabe, quando a gente conhece a nossa identidade, sabe o que a gente nasceu para cumprir, e a gente tem o nosso objetivo de vida, a gente tem essa clareza para saber o que a gente está fazendo aqui na Terra, tudo fica mais leve, né? Tudo se encaixa de uma maneira, né? Vai fluindo, as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Só que não é assim, não é deixa a vida me levar, né? Como muita gente também imagina que é. Não é isso, de jeito nenhum. É pelo contrário, é você ter plena certeza do seu alvo de vida, do seu objetivo de vida e você ter as suas metas claras ali. O que você vai conquistar cada dia para alcançar aquele grande propósito, né? Para alcançar um grande alvo. São pequenas tarefas diárias que a gente se coloca, né? Uma delas é parar tudo para se autoconhecer, né? Parar tudo para ter esse momento com a gente, que parece, tantas vezes parece tão romantizado, né? Parece algo tão romantizado, mas é extremamente essencial para a gente estar bem. É um momento que, poxa, se a semana, por exemplo, ontem eu estava me sentindo muito pesada, eu estava me sentindo assim, eu senti que eu estava precisando parar, né? Às vezes eu sinto isso, quando eu não consigo ter qualidade nesse momento que eu tiro só para mim, só para eu estar me conectando com a minha essência, com o meu Criador, eu me sinto, parece que vai acumulando ali, vai acumulando um certo peso, chega num momento que eu não consigo mais, eu tenho que parar tudo. Eu sinto isso. Eu já estou começando a me conhecer mais, porque Uhum. eu decidi me conhecer, né? Então, quando a gente decide e a gente se posiciona nesse sentido, a gente vai se percebendo mais, porque você está mais atenta para o que está acontecendo, o que está se passando dentro de você, né? Você sabe o seu limite, ó, tá chegando o seu limite, presta atenção. É melhor você parar um pouco, respirar, né? Se conecta aí, faz uma oração, né? A gente precisa se descarregar, porque senão a gente vai acumulando coisas que no momento chega a explodir, né, Cíntia? É impressionante, assim, porque parece que quando a gente não está vivendo a nossa identidade, o nosso propósito, as funções ficam acumuladas em nós, né? É como se a gente acumulasse o peso de todo o trabalho, de ter que fazer tudo isso. E quando a gente está no, no,
com a nossa identidade bem definida, com o nosso propósito fluindo, é como se as funções fluíssem, né? Elas entram e saem, elas entram e saem, elas fluem através da gente. Então não fica preso, não fica carregado, não fica pesado, né? Bem interessante o que você falou. Então, quando a gente sente que começou um sobrepeso, começou algum tipo de estresse, de irritabilidade, pode parar, né, e voltar um pouquinho, né, voltar para você mesmo, buscar em Deus, né, porque, na verdade, assim, a gente conhece a nossa identidade, conhece o nosso propósito quando a gente conhece a Deus. Então, quanto mais a gente busca e conhece a Deus, mais a gente conhece a nossa identidade, se conhece e tudo flui, né? Sai Fica peso, tudo sai mais essa. claro, né? É isso. É Então verdade. vamos dar agora uns passos práticos aí para a gente se Vamos. reconectar, né? Para a gente buscar esse conhecimento em Deus, porque Uhum. aí a gente consegue explanar melhor. Então, eu acho que pode começar como autoobservação, para a gente, né, perceber como que a gente está, como que a gente tem levado. Ah, A Gabi, Gabi entrou. coisa boa, minha amiga amada. Muito bom ter você aqui, Gabi. Saudade, vamos nos ver. Então, acho que o primeiro é a gente se auto-observar. Que a gente vai conseguir reparar o que está se passando, o que está acontecendo, né? Para a gente ter essa consciência. Primeiro é uma auto-observação. Eu acho que o segundo passo é ter consciência da necessidade. O que é que precisa mudar dentro de nós? O que é que a gente está carregando sem necessidade? Por que que a gente está sobrecarregado? Por que que a gente está vivendo ansiosa? O que está que não precisava estar ali na nossa vida, né? O que está grudado em nós? Quando a gente tem a consciência de que a gente precisa parar, de que a gente precisa se reconectar à nossa essência, à nossa verdadeira essência, né? A nossa origem. Aí eu acho que o passo 3 é tomar a decisão. Né? Primeiro, auto-observar-se. 2, ter consciência dessa necessidade, que a gente precisa se autoconhecer. Não é romance, não é coisa para pessoas fracas, nada disso. Por muito tempo eu acreditei, né? Uhum. Você tem alguma coisa para falar assim, sobre esse ponto? Dessa consciência? Eu tenho assim com relação à minha experiência, né? E até 2018 eu sempre vivi, né, orando, construindo uma vida com Deus, né? Mas de uma forma muito superficial, muito mais na função do que no propósito, muito mais nos afazeres, né, nas obrigações, do que na minha identidade como mulher de Deus, né? Como uma E obrigação religiosa ali, né? Batendo ponto. Batendo, é, né? não, orava por tudo, orava por todos, só fazia as coisas debaixo de oração, mas era algo muito mecânico, é algo que eu aprendi desde sempre, né? Orar antes de dormir, orar quando acordar, entregando seu dia para Deus, ao longo do dia sempre me voltar para Deus, voltar meu pensamento para Deus e tal, mas não estava não estava intrínseco em mim a presença de Deus, né? É como se fosse algo que eu acessasse ao longo do meu dia, não estava saindo de dentro para fora, é algo que eu acessasse, né? Então, algo externo que eu estava acessando. E, e então, na verdade, foi algo até muito profundo, assim, que uma prima minha teve um sonho a meu respeito, e a minha outra prima tinha discernimento de sonho, e elas me falaram que nesse sonho eu não estava dando importância, né, para o meu novo nascimento em Cristo. Eu estava mais me importando mais com as coisas naturais, com as coisas materiais. E aquilo ali, eu falei assim, gente, mas eu busco a Deus o tempo todo, eu tô o tempo inteiro em oração, sempre me volto para Deus. E aí falei com meu marido na época, ele falou, não, não concordo, você não é assim. Falei com as minhas irmãs, com a Brisa e com a Cristal, não, Cíntia, você não é assim. Você não é materialista, você não é... E eu fiquei... Mas sabe quando aquele negocinho te cutuca você lá dentro? O bichinho te picou, né? É. E aí eu falei, gente, eu vou buscar em Deus o que que foi isso, né? Né? Se ele trouxe essa revelação, eu preciso
perguntar para ele a respeito do que ele está tentando me falar, né? Então, eu mudei a minha forma de fazer as coisas, né? De manhã, na hora do meu devocional, ao invés de eu simplesmente orar, meditar, eu fui botar meu joelho no chão, fui botar, né, me render mesmo, render tudo que existia em mim, tudo que eu conhecia ou desconhecia, eu rendi tudo para que ele pudesse falar. Porque acaba que quando a gente só acessa a Deus, a gente tem a nossa consciência, a gente tem o nosso conhecimento, a gente tem a nossa forma de viver e a gente acessa a Deus para trazer algum princípio, né? Mas quando a gente se rende, a gente entrega tudo, a gente não tem nada, a gente não tem consciência, a gente não tem conhecimento, a gente não tem nada, a gente entrega tudo, né? E aí a gente consegue receber de Deus o que Ele tem para nos entregar. E começou assim. Então, logo quando eu comecei a me render tudo, tudo, eu fui tirando, né, todas as limitações, fui assim, retirando todos os preconceitos, tudo que eu sabia que achava que era verdade, né? Mas eu fui retirando tudo isso e fui buscando a essência mesmo de Deus, buscando o que Ele queria me falar e não o que eu já sabia, achava, condicionava. Eu condicionava o poder de Deus na minha vida, essa aqui é a verdade, né? Então, quando eu Nossa, parei é de muito condicionar importante. qualquer coisa e deixei Ele verdadeiramente derramar dele em mim, tudo começou a mudar, principalmente a minha forma de enxergar. E aí eu queria falar um pouquinho com vocês de forma um pouco prática com relação à armadura, né? A armadura de Deus que está em Efésios 6:10, porque foi o que ele começou a falar comigo. Ele começou a falar a respeito disso profundamente. Primeiro, ele me levou para o deserto, né? Assim, ele me levou a fazer um jejum de 40 dias e 40 noites. E na época ele me mostrou que Jesus, né, quando foi começar o ministério dele, quando foi começar a cumprir o propósito dele, ele passou por esse jejum. Então, nesse jejum, ele se liberou de todo e qualquer resquício de cultura, de ensinamento que ele adquiriu, né, com os pais que ele teve na terra, né, que viviam uma cultura, né, na sinagoga que ele frequentava. Então, ele tinha um pouco da cultura, porque ele foi criado nessa cultura. Apesar dele não ter pecado, dele não ter mácula, ele tinha essa cultura, né? Porque ele foi criado nela. Então, quando ele foi para o deserto, passar pelo jejum de 40 dias e 40 noites, ele estava se preparando, né? Ele estava trazendo de volta a identidade dele, o propósito dele, né? Ele estava trazendo isso, aflorando isso nele, porque ele ia começar a cumprir esse propósito, essa identidade que ele veio trazer, né? Então, eu passei por esse jejum, nesse jejum Deus me mostrou muitas coisas, né? E aí eu recomendo que vocês busquem esse jejum, porque nesse jejum é justamente a renúncia, né? Você está renunciando. O jejum ele não é só uma renúncia de alimento, né? Mas é um momento para você renunciar a tudo que você tem, a tudo que você é, a tudo que Todos os você seus títulos, né? Tudo que viveu, você exatamente, a conquistou, todo tudo o que... seu conhecimento, né? Porque Deus foi me mostrando que aos poucos a gente vai se tornando orgulhoso, né? Porque a gente sabe Uhum, demais, a gente entende demais, a gente viveu demais, a gente tem experiência demais, então a gente vai uhum. erguendo a nossa cabeça e se achando demais. E E o aí, ego, o nosso ego fica, né, inchado, inflado, né? Isso é isso, super perigoso, né? A gente desaprende a depender de Deus. Quando a gente está muito cheio de nós mesmos, a gente não sabe mais o que é depender de Deus. A gente só se achega na presença dele para pedir alguma coisa, ou muitas vezes até para dar umas ideias para ele, né? A gente já está se achando tão experiente, tão cheio da verdade, porque a gente já conhece Deus há tanto tempo, né? Eu digo isso por experiência própria, eu já vivi isso. Eu já cheguei a esse ponto de entrar na presença de Deus já achando que eu já sabia tudo, que eu já estava assim, já estava, era o suprassumo, e isso não tem nada a ver, né, com o se render, isso é totalmente o contrário. E se a gente não tiver muito cuidado
em observar isso, como que está o nosso ego, como que a gente está? A gente está muito cheia da gente mesma, a gente está se achando demais, porque isso aí impede a gente de entender esse princípio importantíssimo que é se render, depender dele. Nós só estamos aqui, nós só abrimos os olhos, nós só respiramos porque ele permite, porque ele tem nos abençoado, ele tem nos sustentado. Se a gente não tiver esse princípio muito vivo dentro de nós, a gente acaba controlando a nossa vida achando que a gente sabe de tudo mesmo, né? É isso mesmo. Então, ele me levou de volta ao pó, né? O deserto tem muito, muito a ver com isso. E eu me lembro que ele claramente me revelou que eu estava intimamente no deserto com ele. Ou seja, eu estava ali rendendo tudo, rendendo todas as coisas e recebendo só dele. Eu estava íntima, eu estava me conectando, eu estava Íntegra, gerando né? uma Tipo, íntegra, né? intimidade Era uma com coisa. ele, gerando uma intimidade com ele. E foi muito interessante, porque eu convidei ele todos os dias para estar naquele deserto comigo, naquele jejum comigo. E eu quis viver cada dia como se fosse os dias que ele viveu no deserto dele no passado. Então, eu pedi para ele me ensinar o que ele aprendeu em cada dia, o que ele se desvencilhou em cada dia. E eu passei por 3 tentações, como ele passou, né? Assim eu tive o entendimento conforme eu fui vivendo, né? E eu me lembro que uma das tentações foi justamente com relação ao meu marido, que eu já até falei um pouquinho sobre isso na primeira live que a gente fez, né, Bi? Uhum. Eu via ele muito mais como meu inimigo do que como alguém que cuidava de mim. Então, quando ele brigava comigo, discutia qualquer coisa, eu já falava assim, tá querendo me detonar, tá querendo me derrotar, né? E durante esse jejum, eu me lembro que a gente teve uma briga muito grande, né? Na verdade, ele brigou comigo. E eu vi que aquela briga ali era justamente para eu aprender uma lição. E foi tão interessante porque eu estava tão ali intimamente no deserto com Deus que na hora que ele brigou, na hora que ele falou, aconteceu, não sei o quê, eu ficava assim, eu olhava para ele, eu amava tanto ele, né? E eu falava assim, Deus já gente, tinha colocado esse amor no seu coração, né, é. Cintia? Eu falei, gente, olha o tanto que ele tá cuidando de mim, ele tá brigando comigo porque ele quer que eu melhore, ele tá me mostrando os meus defeitos, ele tá apontando, ele tá me corrigindo, ele tá, né, me amando. E foi tão. E aí, a hora que ele terminou e tudo, eu falei, Senhor, eu falei, né, com meu marido, amor, me perdoa porque eu ainda não sou a esposa que você precisa que eu seja, me perdoa porque eu ainda não faço as coisas como eu deveria fazer, mas eu vou melhorar. E aí ele não entendeu nada, né? Aham, tá bom. Sempre é uma desculpa. E aí foi, tomou banho, E dormiu. aquilo não te Eu abalou, né, Cíntia? Você não me estava abalou. tão cheia de Deus que aquilo não Isso. te abalou, né? É. Aquela função ali de ser a esposa que estava escutando não me abalou. E aí, na mesma hora, eu fui, né, pro meu devocional e comecei a oração assim, Senhor, me perdoa porque eu ainda não sou a esposa que meu marido precisa que eu seja, me perdoa porque é, é, né, eu ainda preciso vencer tantas batalhas dentro de mim, mas me ajuda. Obrigada, porque hoje eu vi ele com amor e não com raiva. E aí, na hora, Deus me falou: você passou a primeira prova, você venceu a primeira prova. Por quê? Porque hora nenhuma eu levantei minha voz, hora nenhuma eu briguei, e eu não tive vontade disso. Muito pelo É. contrário, eu olhava ele brigando ali comigo e admirava e amava, né? E entendia o que ele estava querendo me falar, ou seja, a comunicação fluiu, né? Porque eu não estava Uhum. cheio de travas e barreiras e pedras nas mãos. Eu estava ali pronta para escutar tudo que eu tinha para escutar e aprender. A Então ele nossa falou, tendência é ficar na defensiva, né, Cíntia? isso. Nossa tendência natural, se a gente não quiser se desvencilhar daquilo que a gente é naturalmente, é viver na defensiva, é viver com senso de justiça própria até o talo. Você não aceita ninguém falar nada para você, tudo você já leva como uma afronta, tudo você acha que está querendo te atingir, está querendo te difamar, está querendo, né, uma perseguição assim horrível. E é muito pesado, vai se tornando pesado viver assim, né? Quando a gente não É, tem esse entendimento, essa para toda noção. ação você tem uma reação, né?
Para toda ação você tem uma reação. Mas eu aprendi que quando você está intimamente ligado a Deus, quando você está vivendo a sua identidade, você não reage, né? Uhum. As ações que acontecem com você não tem Não a te atingem reação, mais, né? Não não tem tem a mais reação. controle sobre você. Gente, a melhor explicação é como se você tivesse morto. Você está morto. Você Você está morreu para morto. você mesmo. Você morreu. Você não reage mais de acordo com quem você é, né? Você está morto. Você está intimamente ligado a Deus. Você está ali, né? Fluindo a essência dele. Então, você está morto para você mesmo. É a maior E é por isso definição. que é importante essa renúncia diária, né? É, Todo dia a gente tem algo para renunciar. quando Todo você dia a se gente tem a abala demais, oportunidade, né, de renunciar, de abrir mão, de se desvencilhar de alguma coisa que está prendendo, que está te amarrando. No é, primeiro momento pode parecer que é uma arma sua. Ah, é uma arma, eu não levo desaforo para casa. Não vem, não, porque eu não levo desaforo para, né? A primeiro momento você pode parecer uma qualidade sua, uma força, mas uhum, na verdade são essas coisas que vão nos amarrando, nos prendendo, nos impedindo de viver a leveza, né? Com a leveza que Deus nos criou para viver, né? isso. A verdade é que quanto mais você se preocupa, quanto mais te atinge qualquer coisa que acontece, é que você está vivo demais em você mesmo, né? Você tem que estar mais morto para você, mais É vivo. aquela velha e boa frase, né, Cíntia? Mais dele e menos de nós. Isso. Mais dele e menos de nós. Mas é difícil a gente entender, a gente chegar nesse nível de consciência, né? Não é Isso. tranquilo, assim, da noite pro dia, estralei os dedos, pronto, já entendi. Não é. É você querer, é você buscar isso todos os dias, né? É você se Uhum. render cada dia um pouquinho mais. É você permitir que o Senhor possa agir com mais profundidade a cada dia. E aí ele tem essa liberdade de limpar, de tirar todo entulho, vai tirando todo o lixo, vai tirando toda a bagagem que você acabou acumulando ali sem precisar, né? Algo que não tem a ver com a nossa essência, que não tem a ver com o nosso Criador, porque Isso. nessa caminhada, a gente, né, de a gente querer se conhecer, a gente vai conhecer mais o nosso Pai, vai mais nosso Criador, nosso Senhor, o nosso Salvador, e a gente conhece mais sobre os atributos dele. E quando a gente entende sobre os atributos dele, a gente percebe aquilo que a gente é. Nós somos criados à imagem e semelhança dele, né? Isso. E aí Então, é voltando, uma caminhada maravilhosa. é, e aí voltando para Efésios 6:10, que é o que eu queria falar, né, sobre a A armadura, armadura. mas eu tive que começar falando sobre esse jejum, porque esse jejum me levou às revelações de Deus, né? Na verdade, quando você está intimamente ligado a Ele, Ele começa a abrir os seus olhos. Eu comecei a receber algumas revelações a respeito da palavra de Deus. E meu filho até perguntou, mas o que é revelação? E aí, na hora, assim, Deus me deu uma resposta. É como se você contasse uma mesma história, só que rica em detalhes, né? Então, Os é como seus se, detalhes. nos detalhes de Deus, né? É como se ele começasse. Oi, Camilinha. Camilinha entrou aí, ó, Brisa. Que Então, é como legal. se A Raquel entrou também. Muita gente aqui, o eu vi a Jorge. Flora Sejam aí bem-vindos. também, minha querida Flora, que me ajuda muito. Que bom, gente. Então, o que que acontece? Me perdi aqui um pouco. O que eu estava falando? Você estava falando sobre a armadura, né? E sobre a Isso. revelação. Então é como se ele me contasse a mesma história. Eu estava lendo ali a palavra da armadura, mas ele estava me mostrando alguns detalhes a respeito daquilo que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar em todas as Por mais que pregações. você já tivesse lido, você não tinha recebido, né? Daquela forma. E nem todas as pregações que eu já ouvi a respeito da armadura, eu nunca tinha recebido esse entendimento, né? Então, quando o Senhor fala sobre o capacete da salvação, ele nos remete à salvação de Cristo, né? Então, ele está pedindo para a gente colocar em nós o capacete de Cristo, que é o quê? É a mente de Cristo, as ideias de Cristo, o pensamento de Cristo, até a memória de Cristo eu A peço, a visão de inteligência, Cristo, a né? Porque a gente enxerga sabedoria, tudo ampliado. primeiro na mente, né? Depois os olhos de Cristo, por quê? Porque ele vê todas as coisas, todas as pessoas
de forma diferente, né? Então a gente tem que pedir os olhos de Cristo para que a gente possa ver as coisas com o olhar dele e aqui a gente possa ver a Deus também, né? Que a gente possa ver o reino de Deus, que a gente possa ver a Deus como Jesus o vê, né? E que a gente possa fazer só o que a gente vê ele fazer. Isso é muito importante. A visão, ela não é para a gente fazer as coisas, ver o mundo do jeito que a gente acha que é e viver como a gente acha que tem que ser. A gente tem que ver através dos olhos de Jesus, ver as coisas como Jesus vê, ver a Deus e fazer exatamente o que a gente vê o Pai fazer exatamente o que a gente vê Jesus fazer. Então a visão ela é muito importante, porque ela que vai determinar como a gente tem que fazer as coisas, né? E E a aí nossa a gente pede perspectiva diferente muda tudo, né? isso, e a gente pede na armadura os ouvidos de Cristo. Por quê? Porque a gente quer ouvir o Pai, a gente quer ouvir a voz dele. E a gente quer ouvir as coisas como Jesus ouve, e não com os nossos ouvidos, não com o filtro dos nossos ouvidos, que é mediante a todas as marcas da nossa alma, né? Mas com os ouvidos de Cristo, que não tem, né? Que a marca dele é o amor, a marca dele é a bondade, e, e aí e aí também falar só o que a gente ouve ele falar, né? Ou seja, a gente não é mais dono da nossa língua. Quem é dono da nossa língua é o que a gente ouve de Deus. E aí a boca Espírito. é a palavra, né? A nossa língua tem que. A boca de Cristo tem a espada, que a espada é a palavra. Então a nossa boca tem que declarar a palavra que é boas novas, né? Então, a Isso. nossa boca tem que estar cheia disso, cheia da Que é a palavra de Deus. verdade, e a verdade é o que vai nos libertando, né? Exatamente. O nariz, né, que é o olfato, que é algo muito importante. E onde foi que eu vi isso? Eu acho que não sei se alguém comentou aqui, mas é, que ele sopra todos os dias, né? Em cada respirar. O respirar ele é muito importante. A gente muitas vezes vive isso de forma muito automática, né? Mas o respirar é você receber o fôlego de vida, que é o que mantém a gente vivo. Né? O nosso coração pode parar de bater por alguns minutos e a gente sobrevive. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida e a gente sobrevive, mas se a gente parar de respirar, todos os nossos órgãos entram em falência, tudo morre, né? Porque tudo que existe em nós, todas as nossas células, todos nossos neurônios, toda a molécula de vida em nós precisa de oxigênio, né? Precisa do fôlego da vida. Então ele falou E a muito gente tem que claro saber comigo. a forma certa de respirar, né, Cíntia? Eu estava vendo Exatamente. uma palestra esses dias sobre isso, nunca tinha me atentado assim. Às vezes eu sei, né, que respirar fundo parece que traz mais calma e tal, mas ela estava explicando a importância e os tipos de respiração também. Isso aí muda toda a nossa saúde, né? Porque conforme você respira, né, a forma certa de você respirar, você oxigena todas as células do seu Melhor, corpo, você exatamente. oxigena o seu cérebro, você oxigena o seu sangue, você oxigena tudo, né? Porque tudo precisa disso. Não sabemos respirar, né, Camilinha? Então, mas Mas quando que você respira, percebendo Deus entrando através das suas narinas e oxigenando todo o seu corpo, você vai trazendo cura, porque você vai trazendo o DNA de Deus para dentro de você. Né? Eu tenho uma questão comigo que foi algo revelado também com relação à fé, né? Que a fé, ela é a percepção de Deus. Então, a fé é tudo aquilo que nós não vemos, tudo aquilo que nós não ouvimos, mas que nós sabemos que que existe, né? Só que a gente vive isso de uma forma muito abstrata. Só que quanto mais a gente conhece a Deus, mais fé nós temos, né? Mas O vai se tornando algo real mesmo, né? o combustível da nossa fé é o conhecer a Deus. E eu tive com muita clareza que a fé, ela é a percepção de Deus. Então, quanto mais você percebe a Deus, mais você vive com Ele, né? Então, por que eu estou falando com isso com relação à respiração? Para a gente respirar percebendo Deus através, né, do fôlego de vida, entrando nas nossas narinas, perceber ele indo em cada célula do nosso corpo, em cada órgão, em cada molécula do nosso ser, em cada gota do nosso sangue, a gente perceber ele entrando, penetrando. Então, existe
uma diferença entre você só viver e você viver percebendo a Deus. Então, quando você só vive, você vive as funções, você vive o natural, você vive o dia a dia, você vive. Quando você vive percebendo a Deus, quando você vive com fé, você vive de forma diferente, porque você começa a perceber Ele na natureza, você começa a perceber Ele no carinho do seu filho, você começa a perceber Ele no carinho do seu marido, você começa a perceber Ele no cuidado com a nossa vida o tempo todo, né? Ó, a A Nicola entrou pastora Juliana aí. tá falando aí. Oi, Nicolinha, nossa prima. Seja bem-vindo. A Saudades. pastora Juliana tá falando aqui, ó. O nosso comportamento modifica, materializa a nossa fé. Modificado material. Exatamente. Né? Quanto mais você percebe a Deus, você muda a sua forma de pensar. Você muda o seu comportamento. Porque, que nem eu, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava: gente, olha que lindo o céu! Olha que linda a natureza! Ai, beleza. Uhum. Mas quando É, eu comecei a achava minha mãe perceber, super, pode crer. super, super. Mas quando eu comecei a perceber Deus, né? Eu comecei a perceber Ele em tudo, na natureza. Eu fico horas olhando o céu e É, percebendo Deus. Eu eu fico olhando também. a natureza e percebendo a grandeza dele, como ele faz tudo de forma sustentável, perfeita, maravilhosa. Né? Como Exatamente. que É a valorizar cada detalhe, né? É enxergar ele em tudo. isso, É conseguir exatamente. enxergar Deus em tudo. Não é só um verde, não é só uma paisagem. É algo que Deus criou. É uma obra de arte dele, né? Exatamente. Então, vocês viram o quanto o capacete da salvação ele é abrangente, né? O quanto ele é completo, o quanto ele é rico em detalhes. Então, ele não é só um capacete da salvação para guerra ou para... Não, na verdade, ele é uma vestimenta, né? É uma vestimenta. Você está vestindo a Cristo. Então, o Vestindo a capacete ele mente é do muito novo homem. importante. E aí vem a armadura, né? Vem a couraça da justiça. A couraça da justiça já diz tudo, né? Sobre justiça. E aí nos remete à coluna de Cristo, né? Porque ele foi a coluna da justiça, ele foi a coluna que é a pedra fundamental, né? Onde o universo inteiro foi criado. Nos remete também aos órgãos, né? Porque a couraça, né? Ela protege todo o abdômen. Né? Então ele vem nos dizer a respeito do coração de Cristo, para que nós peçamos, né? Na couraça da justiça, o coração de Cristo é o coração mais justo que já existiu, o coração O mais senso puro de que já justiça existiu, dele, né? Que o não tem nada senso a ver com o nosso senso de dele, justiça. exatamente. A coluna da justiça, que a gente peça isso também, porque para que nós possamos ser, nós como igrejas da nossa família, do nosso marido, nós é que trazemos a justiça de Deus para nossa casa, né? Então isso se remete à submissão, à servidão, a não achar que você está sendo injustiçada, porque muitas vezes a mulher, porque cumpre vários papéis na vida, né? De ser esposa, de ser mãe, de cuidar da casa, de trabalhar, de fazer muitas coisas, a gente se acha sobrecarregada, a gente se acha injustiçada, a gente se acha escravizada. Mas, na verdade, você vai começar a ver que, por exemplo, o capacete da salvação, nós vestimos ele também. Mas ele tem uma simbologia maior para o homem, porque o homem é o cabeça, né? E Uhum. quando se trata do resto da armadura, que vem para o corpo, aí reflete na esposa, reflete na mulher, reflete na igreja, que a igreja é a noiva, né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a couraça da justiça, ela é para a igreja, ela é para a noiva, ela é para a esposa, ela é para a mulher. E muitas vezes a gente, com o nosso senso de justiça própria, a gente busca uma justiça própria. E a Uhum. gente, no buscar da nossa justiça própria, a gente está julgando tudo ao nosso redor, né? Então, quando a gente percebe que a gente tem que trazer a justiça de Deus, a gente se abstém da nossa própria justiça. Isso foi muito forte para mim, porque eu era uma pessoa que me sentia muito escravizada com relação a essa questão de trabalho de casa, cuidar de filho, cuidar de marido e ainda trabalhar fora. Eu, né, me sentia sobrecarregada e
começava a apontar para o meu marido o que ele não fazia, que não era o papel dele, mas eu me sentia injustiçada. Então eu julgava, né? Então, a partir do momento que a gente se sente injustiçada, a gente começa a julgar os outros. A gente se acha no poder de julgar os outros. E, na verdade, a justiça de Deus não tem nada a ver com julgar os outros, né? Tem a ver com se fazer justiça, você ser a justiça, você trazer a justiça de Deus, que muitas vezes, né, se a gente parar para pensar, a justiça de Deus crucificou Jesus. Por quê? Porque a justiça de Deus visa É o sempre um amor bem maior. incondicional, né? Visa sempre um bem maior. Ele permitiu que Jesus fosse crucificado e se fizesse justiça por todos nós, por um bem muito maior, né? Que é a salvação de toda a humanidade. Então, ele crucificou o próprio filho. Com a justiça dele, ele matou o próprio filho por amor à humanidade, né? Para que todos nós pudéssemos hoje ter uma vida com Cristo. Então, isso tem a ver com justiça de Deus. E eu entendi que a justiça dele sobre a minha vida não não me É abrir fazia mão mais. da nossa justiça, né? É É abrir abrir mão mão da da nossa nossa injustiça. justiça. E aí eu comecei a entender que eu não era injustiçada por ter muitos atributos. Eu não era Muitas preterida ou funções. escravizada por ter várias funções, mas muito pelo contrário, ele confiou a mim muitas funções, porque eu sou capaz, né? Então ele confiou a nós mulheres muitas funções, muitas tarefas, porque nós somos capazes e, e nós somos a casa, né? Nós é que acolhemos. A casa é aquela que acolhe, realmente tem muita função, muita tarefa, muitos deveres, né? Mas nós não somos preteridas, nós não somos indiferentes porque o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. Muito pelo contrário, nós juntos completamos, né, o propósito Missão. de Deus. Nós juntos completamos a missão de Deus. Então, a couraça da justiça é a respeito da justiça de Deus, do coração mais justo que já existiu, de Jesus, a coluna da justiça. E você trazer a justiça de Deus e não a sua justiça própria e não julgar ninguém, né? E aí tem o escudo da fé. E aí entra um pouquinho sobre o que eu falei da percepção, né? O escudo da fé, ele te protege. Te protege do quê? Te protege da cultura, te protege do mundo, te protege de tudo Das que... setas, né, que vão vir para tirar a gente do nosso Te prumo. protege dessa vida natural, né? Ela te protege do que Deus não tem para você. Então, por que ela é um escudo? Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe a Deus em todas as coisas, em tudo, mais você está morta para o que é natural, então isso não te atinge mais. A fé se tornou um escudo, ela te protege de tudo que é natural, de toda ofensa, de toda dor, de toda, de toda, de tudo que poderia te atingir de alguma forma. Né? Então ela te protege. Por quê? Porque você percebe todas as coisas de forma diferente, porque você percebe em Deus, com fé, né? Com Deus. Então, quando alguém te atinge, você não vai olhar para aquela pessoa com raiva, querendo, né, condená-la, julgá-la. Não, você vai olhar com o amor de Deus e falar: essa pessoa deve ter passado por muitas coisas, eu vou orar pela vida dela. Exatamente, é uma Eu vou compaixão, né? amar No ela. lugar da justiça própria e do julgamento entra a compaixão. E Isso, só eu em vou Deus a gente amá-la. consegue viver isso, né? Só em Deus. Exatamente. Faz a Exatamente. gente abrir mão daquilo que a gente até seria justo, né? Se a gente olhar os nossos naturais, e a gente abre mão daquilo para amar a pessoa, para ter compaixão dela, para entender, poxa, ela está precisando de ajuda, ela precisa de oração, Exatamente. ela precisa de ajuda, ela Ela não precisa precisa da sair minha deste lugar. condenação, ela não precisa do meu julgamento, ela não precisa da minha crítica, né? Porque a Exatamente. crítica, você está se achando melhor do que ela. A condenação, você está se achando o próprio Deus, né? O julgamento, pior ainda. Porque quem somos nós para julgar? Então, a fé, ela envolve tudo isso. Né? Então, quanto mais fé você tem, quanto mais você conhece a Deus, mais fé você tem. E quanto mais fé você tem, mais você vive no propósito com Deus
mais você vive morto para a terra, né? Para as coisas pequenas e mesquinhas da terra, e mais você vive em Jesus. Sobre a espada, né? A espada do Espírito, eu até acrescentei que a espada do Espírito é a palavra, mas é a palavra revelada. Deus me mostrou que é como se o fogo do Espírito Santo estivesse forjando em nós uma espada, né? E conforme o fogo do Espírito Santo se intensifica em nós e derrete a nossa espada, que é a nossa vida, vai eliminando ali toda a impureza, toda a imperfeição, né? Toda a marca da alma. Por que que a espada penetra entre a alma e o espírito? Porque ali, no fogo do Espírito Santo, a hora que ele está forjando em nós a espada, que é a palavra, ele está retirando de nós todas as marcas da nossa alma, toda a impureza do mundo, toda a impureza da cultura, tudo que a gente viveu, Tudo que nos né? confundia, né, antes. Tudo Tudo que que ficava confundia. nebuloso ali, nos confundindo. Isso. E aí é como o ourives, né, que está preparando uma joia. Ele deixa o fogo queimar tão forte a ponto de derreter toda a impureza, de desfazer tudo. E qual é o ponto que você vê é, que o ouro tá bom ou a prata tá boa para você fazer a joia? É quando você se reflete nele. Ele fica tão limpo e tão reluzente Puro, né? que você olha e você se reflete nele. Ele se torna um espelho. Então é mais ou menos isso, né? Com a espada do Espírito que Deus quer forjar em nós através da palavra revelada, né? Ele quer como se que o fogo do Espírito Santo nos queimasse tanto que a hora que nós estivermos muito limpos, ele vai conseguir se ver em nós, né? E aí entra a imagem e semelhança de Deus. E aí, depois vem a forja, né? A forja é a palavra revelada. Cada revelação da palavra de Deus vai nos forjando, né? É Vai como se fosse selando ali, né? um martelo forjando uma espada. E Uhum. eu achei muito engraçado, né? Porque por muito tempo eu assistia um programa com meu marido que era de forja, de espadas e, e, e armas, e eu não entendia por que que eu tinha que assistir aquilo ali. Né? Porque eu já estava num envolvimento muito grande com Deus e eu não queria nada de televisão na minha vida. E aí meu marido me chamava para assistir isso, e como era o meu marido que me chamava, eu falava, vou lá com ele, né? E ficava lá assistindo aquele programa, e eu falava, Jesus, para que que eu tô assistindo isso? E quando ele me revelou, né, o poder da espada, né, que é a palavra, e a palavra revelada, e ele foi me mostrando como se cada revelação da palavra dele fosse uma martelada, forjando em nós a espada, né? E a espada, depois de muita martelada, de muita forja, ela se torna forte, né? Porque ela se torna compacta, tão compacta que ela fica inquebrável. Ela se torna sem rachadura nenhuma, porque ela foi muito martelada até ficar unificada. E aí ela se torna também muito afiada, né? Então a palavra, é a espada de dois gumes, né? Que ela é afiada dos dois lados e penetra entre a alma e o espírito, ou seja, ela separa a nossa alma do espírito, ela separa toda a dor da alma, toda a marca da alma do que a gente tem que viver, que é em espírito. É como se ele estivesse refazendo a nossa alma nele agora, né? Uhum. E separa juntas e medusas. Então, ele separa a alma e o espírito. Então, a espada é afiada como a faca de dois gumes que penetra entre a alma e espírito, né? Então ela penetra entre a alma e espírito, ou seja, ela separa ali e depois renova, né? Faz uma nova alma em Cristo, ou seja, tem a gente tem a cicatriz da alma, mas a gente não tem mais a dor da alma, porque a gente venceu em Cristo. E separa juntas e medulas. O que quer dizer juntas e medulas? Juntas e medulas é tudo aquilo que une o seu corpo, né? Todas as juntas, medula óssea, toda a coluna, todas as juntas do seu corpo. Então, ele separa juntas e medulas. É como se ele estivesse mexendo em toda a sua estrutura, porque ele está construindo uma nova estrutura em você. É E o aí, desconstruir, é o permitir o desconstruir para sermos reconstruídos. exatamente. E nesse dia ele me mostrou como se nós fôssemos um peixe, né? E aí eu comecei, depois, né, tem muitas outras revelações, mas eu comecei
vai haver muito com relação ao peixe, e o peixe tem tudo a ver com o cristianismo, né? Um dos símbolos do cristianismo é o peixe, é pescar almas, e aí ele me remeteu que nós éramos como peixes, e que quando a gente está na estrutura sem a espada, né? Quando a gente ainda não é espada, quando ele ainda não forjou a espada dele em nós, é como se a gente nadasse assim. Ao invés da gente nadar assim, como o peixe nada, a gente nada assim. Por isso que ele vem separar juntas e medulas, porque ele vem mudar a nossa Nosso forma viver. de nadar. E ele Nossa vai, forma. ele transforma a gente no peixe, na forma certa de nadar, na forma certa de viver, na forma certa de andar, de conduzir as coisas, né? Então, olha como é poderoso, né? Olha como a espada tem muitos detalhes. E aí, é, aí o finalzinho dessa revelação sobre a espada, ele me mostrou, né, que ele, mudando a nossa estrutura e nos fazendo nadar da forma certa, é que a gente pode nadar no rio de águas vivas, né? É quando a gente está totalmente desprendido de todo o eu, de tudo que você sabe, de toda a estrutura que foi criada em você. Você já está com uma nova alma em Cristo, você já é a imagem e semelhança dele, você já tem uma nova estrutura, então você pode nadar nas profundezas das águas de Deus e ser conduzido. Ele me mostrou como se fosse uma corrente de águas vivas, né, que nós nadando nele, nós somos conduzidos por ele e conduzidos no tempo dele, na vontade O dele, modo dele. na provisão dele, tudo nele, né? Então é como se a gente entrasse numa correnteza e não adianta nadar contra a correnteza, é você ser É conduzido. fluir nela, né? Você fluir Exatamente, é nela. você fluir nela. E aí, depois da espada, vem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, né? Então, é você vestir as sandálias de Cristo. Por quê? Porque as sandálias de Cristo, ela preparou o ambiente nos corações, né, nos nossos corações, para recebermos a palavra dele. Então, porque a preparação as sandálias da preparação do evangelho da paz, porque é no seu caminhar, é com os seus passos que você prepara ao seu redor, no coração das pessoas ao seu redor, um ambiente certo para cair as boas novas, para cair as sementes, né, das boas novas. Então, por que que isso é tão importante? Porque a forma que você vive repele ou atrai as pessoas. A forma que você vive conduz amor ou conduz mágoa. A forma que você vive Cura prepara ou fere, né? o coração das pessoas para o que elas vão receber de você. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que vive em amor, que vive Jesus, você está com as sandálias da preparação, e você está preparando as pessoas com amor, com carinho, né, com afeição, com entrega, com preocupação pelo próximo, né, com amor de verdade ao próximo. Então, o coração daquela pessoa vai estar pronto para receber as boas novas de você. Mas se você vive de forma indigna, de você vive de forma Egoísta, né? que não traz o amor de Deus para a vida das pessoas, quando você falar, o coração delas vai estar fechado, porque não vai estar preparado para as boas novas. Então, olha como as sandálias são importantes, né? As sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Então, é a forma que você vive, é a forma que você dá cada passo na sua vida, que prepara ou não o coração das pessoas para receber as boas novas, né? E por último, o cinturão da verdade, que é Jesus, né? Porque ele É é o o caminho, ajuste, né? O a realinhamento verdade, é o ajuste que a gente é, precisa, né? o cinturão, porque quando você coloca uma roupa que é frouxa em você, você usa um cinto para ajustar aquela roupa em você. Então, o cinturão da verdade vem para ajustar toda essa armadura no seu corpo, porque só através da verdade de Cristo, do caminho de Cristo, né, da vida de Cristo é que a gente consegue viver essa armadura de forma plena.
Então, era isso que eu queria falar para vocês com relação aos passos, né, que eu comecei a viver. E aí eu visto essa armadura todos os dias e visto ela no meu marido, nos meus filhos e nos meus familiares. E eu oro a respeito para que todos vistam essa armadura nesse formato que me foi revelada através de Jesus, porque eu acredito de, de, de todo o meu coração, né, com toda a fé que eu tenho em Deus, eu acredito que é uma vestimenta real, né? Não é uma armadura simplesmente para a guerra, mas é uma vestimenta real que faz com que a gente possa viver nesta terra com toda a singularidade da terra, mas vivendo o reino de Deus. É isso. É, exatamente. São as vestimentas de onde a gente veio, né? Do reino ao qual a gente pertence, né? E você vê que é uma vestimenta que nos transforma, né? Isso, exatamente. Por isso que todos os dias, né? Todos os dias a gente coloca uma roupa, né? A gente não vive pelado. É assim também espiritualmente. A gente precisa estar buscando, né? Nesse momento que a gente está se conhecendo, que a gente está se rendendo, que a gente está abrindo mão de quem nós somos, de tudo que nós já aprendemos, né? Se esvaziar de tudo que a gente já recebeu, que a gente já se encheu, que a gente já aprendeu, se esvaziar, porque ele tem sempre algo novo, né? E nesse momento que a gente para tudo da nossa vida para estar nos reconectando com a nossa essência, é para isso, é para a gente se render mais, é para a gente se abrir mais para receber o novo dele em todas as áreas da nossa vida, é para a gente se perceber com os olhos dele, né? Como você comentou, com o capacete da salvação. A gente se percebe, a gente se percebe nele, né? A gente é achada nele. E a gente começa a entender, é isso que é se tornar um com ele. Essa que é a beleza, né, da gente conseguir se tornar um com ele. Porque quanto mais a gente conhece sobre ele, mais a gente percebe o que que não está se encaixando, o que que não se encaixa, o que que está em nós que não combina com a nossa essência, com a nossa verdadeira essência, que é o Senhor. O que que está ali? O que que está fazendo parte, mas na verdade não deveria estar ali? Então a gente começa a ter esse discernimento, essa visão, para que a gente possa se desvencilhar, deixar desconstruir. Essa que é a importância do processo do desconstruir. O que que a gente precisa se desvencilhar, deixar ir, abrir mão, né? Lançar fora da nossa vida, para que a gente receba o novo do Senhor, para que A a gente esteja identidade dele, né? pronta. Isso, na identidade dele, pronta para viver o melhor dele, com as palavras certas, com a percepção certa, com tudo a nossa vida, fica tudo ajustado, fica tudo realinhado à vontade dele, aos planos perfeitos e originais que ele possui para nós, Isso. E né? quando a gente vem e coloca essa armadura todos os dias e se debruçando, né, em cada sentido do que vale essa armadura, a gente vai automaticamente revisando a nossa vida. Porque a gente revisa a nossa mente, então a gente se enche ali da mente de Jesus, que é o que a gente está pedindo. A gente revisa a nossa visão, porque a gente começa a pensar, poxa, eu estou olhando as coisas dessa forma, Jesus traz a sua visão para mim. A gente começa a revisar o nosso ouvido, o que a gente tem ouvido ou deixado de ouvir, ou, né, o que a gente tem falado, como a gente tem percebido Deus na nossa vida, né, na nossa essência, através do nosso respirar, do fôlego de vida. E aí vem a couraça da justiça, como a gente está trazendo a justiça de Deus, ou a gente está vivendo nossa própria justiça. A nossa fé, como está sendo a nossa fé, se a gente está conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo, ou a gente está paralisada na nossa fé, a gente está sendo atingida demais, nossa fé não está nos protegendo porque estamos sendo atingidas demais. Como é que está a nossa espada? A nossa espada está límpida, reluzente, reluz a glória de Deus. Nossa espada está afiada. Nossa espada consegue penetrar nossa alma todos os dias e se desvencilhar de todos os traumas da alma e viver a alma para Jesus, né? Ganhar nossa alma para Jesus, entregar nossa alma para Jesus. A gente está vivendo da forma certa, né? A gente deixou ele mexer na nossa estrutura no dia de hoje, né? E aí a gente vai fazendo uma reflexão e uma revisão de todas as áreas da nossa vida, porque a armadura ela é completa, né? Os nossos passos, a nossa caminhada, a gente tem levado o amor às pessoas, né? A preocupação que Jesus tinha de ir cuidar das pessoas, amar as pessoas, né?
sem interesse algum, ou a gente está, né, a verdade. afastando as pessoas, magoando as pessoas. Quando a gente falar as sementes da vida eterna, né? Quando a gente falar sobre a palavra, né? As boas A novas, vida, né? as boas novas, vai cair como nesse coração que a gente tem cultivado, né? Como que vai cair? O coração vai estar fechado ou vai estar aberto porque a gente transborda amor? E como é que está ajustada essa armadura toda na nossa vida? É isso, a gente tem que refletir diariamente. É Jesus que está ajustando essa armadura em nós ou somos nós mesmos, né? É a nossa verdade, a verdade que muda de acordo com o que a gente pensa ou age, ou a verdade de Jesus que não muda? É a única verdade que é o caminho de volta para o Pai, né? Exatamente. E aí vai. A É isso que eu verdade queria é a deixar para vida, né? vocês hoje. E a gente se estendeu muito. Pois é, a gente perdeu um pouquinho o início, né? Caiu a nossa live, a gente retornou. Mas eu vou fechar só com um resuminho aqui de tudo que a gente falou, Cíntia. Uhum. Só para quem entrou depois, né? O Gustavo entrou, meu amor, entrou aí. A Marilinha comentou também que foi muito legal, né? A experiência. Mais pessoas entraram aí no meio. A Vivi comentou. Muito bom ter você aqui, Vivi. Então, eu acho que um resumo de tudo. Como que os passos, né, que a gente dá para viver isso, para viver realmente na prática. Primeiro, auto-observar todos os dias. A gente precisa se observar, a gente precisa estar atento ao que está passando, né, dentro de nós, como que a gente está reagindo, como que a gente está, como, né, se a gente está bem com a gente mesma. Outro é ter consciência dessa necessidade. Né? Se a gente ainda não entende a necessidade de se conhecer, a gente não vai fazer da maneira certa. Por quê? Aquilo não faz sentido para a gente ainda. Se a gente não tem consciência, tudo que a gente não tem consciência, a gente não vai fazer, né? A gente não vai dar a devida importância para aquilo. 2, tomar a decisão e se esforçar todos os dias para se conhecer, se esforçar para parar tudo, para fechar os nossos ouvidos para outros barulhos, para outras vozes, para conseguir ouvir a voz que vem do nosso interior, que é a voz do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Né? E é uma luta, por quê? Porque a nossa tendência é ficar na nossa zona de conforto, vivendo o velho, vivendo aquilo que a gente já estava acostumado, vivendo aquilo que já tinham nos ensinado há tanto tempo, que já vem sendo ensinado de geração em geração, aquela cultura humana mesmo, né? Então, assim, a nossa tendência é querer ficar ali, naquela zona de conforto, e a gente inconscientemente vai se alienando de quem a gente nasceu para ser de verdade. Então, isso aí tem que ser uma decisão e um esforço diário. Requer disciplina, força, desejo, constância e persistência. Né? Não é assim, é tranquilo fazer isso, é tão gostoso. Não, é uma luta. No começo ali, você vai contra as suas raízes ali, muita coisa que está enraizada e que não deveria estar. Uhum. Né? E para finalizar é isso, quando a gente decide viver isso todos os dias, quando a gente decide, quando a gente se rende, o que é se render? É abrir mão de você mesmo, abrir mão de tudo que você acha que conquistou até aqui e Você ir acha pro que sabe. deserto. É você ir pro deserto, é você largar tudo. Por isso que é importante a gente se humilhar, né? Tem gente que, se humilhar, como assim se humilhar na presença de Deus? Porque quando a gente se humilha, é a gente reconhecer que a gente não é nada sem Ele, que a gente precisa totalmente dele, que é só por meio dele que a gente está aqui vivo, que a gente continua aqui. Se amanhã ele não quiser mais, a gente parte. Simples assim. É a gente entender, entregar o controle absoluto nas mãos dele. De tudo que a gente pensa, de tudo que a gente deseja, de todos os nossos sonhos, é abrir mão dos nossos sonhos para sonhar os sonhos dele. Isso, a pastora Juliana tá falando aí, tem que ser intencional, né? A gente tem que... Eu não vi aqui. Isso, ser intencional nisso, né? É essa luta diária, essa constância em buscar. E todo dia a gente vai ter a nossa visão mais ampliada. Todo dia a gente vai conseguir enxergar com uma clareza um pouquinho maior. E aí vai se tornando mais fácil. Por quê? Porque você começa, né? Como eu comentei, que ontem eu tava me sentindo assim, sobrecarregada, agoniada, ansiosa. Eu falei, não, eu senti a voz do Senhor me chamando, vem ter mais um encontro comigo, você está precisando de se encontrar comigo. Eu senti o Senhor me chamar.
E eu parei tudo e fui ali ter, né, o meu momento, mais um momento com ele, né, com a profundidade que ele precisava, e eu consegui me render, eu consegui me entregar, eu consegui ser refeita ali naquele momento, eu consegui me desvencilhar daquilo que estava trazendo peso para minha vida, e ele me encheu do amor, da visão nova, do renovo dele. Então precisa acontecer essa decisão, a gente precisa estar comprometida com isso. Depois que a gente tem essa consciência, a gente toma essa decisão, a gente se compromete mesmo em buscar isso todos os dias. E todos os dias vai ser um pouco mais profundo. Todos os dias a gente vai ter uma revelação maior, né? E isso é maravilhoso. E a gente vai caminhando para viver a plenitude. Só assim a gente consegue ver a verdadeira plenitude, né? É sabendo quem nós somos nele, é temos a nossa identidade totalmente restaurada nele, originária, né? Aquilo que é original mesmo. É Né, isso, né, Sintuca? Vi? É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Isso. Escrevam aí o que vocês acharam lá nos comentários, vai ficar salva lá no IGTV. E coloquem também os assuntos que vocês gostariam que a gente trouxesse, que a gente vai colocar diante do Senhor. A gente está aqui para a gente crescer junto, para a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Né? Como a Cíntia sempre gosta de relembrar, nós não somos professoras, não somos mestres de nada. A gente apenas decidiu estar nessa caminhada com o Senhor. A gente decidiu entregar todo o controle nas mãos dele e temos aprendido muito, né, com isso. E aí a gente só está aqui passando para vocês o que a gente está vivendo, né? Exatamente. Estejam com a gente na terça que vem, às 10h10, aqui nesse mesmo canal. Eu vou colocar no meu YouTube também, se vocês quiserem ver um pouquinho mais rápido depois, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Beijo, mana. Obrigada. Tchau.